Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 5. O lugar secreto de oração. O poder da consagração pessoal. Certa vez, ouvi um pregador dizer que as nossas orações mais recentes respondidas são um testemunho da presença de Deus por perto. Se não temos orações diariamente respondidas, então provavelmente não estejamos passando tempo em sua presença todos os dias. Não sei se essa teologia é correta, mas com esse pensamento em mente, permita-me contar uma história de Hyde de oração. John Hyde, também conhecida como Hyde de oração, foi missionário na Índia no início do século XX e tinha uma preocupação tão intensa pela salvação das pessoas que não parava de orar até Deus trazer uma pessoa e depois mais outra para a verdade. Um certo momento, sentiu a convicção de que precisava orar pela conversão de pelo menos uma pessoa por dia ao longo do ano seguinte. Foi um ano de desafio de oração extraordinário e alguns até zombaram do seu alvo, dizendo que era irracional e presunçoso. Mas ele sentiu a paz de Deus e prosseguiu em oração. E o Senhor lhe respondeu. Sem dúvida, não foi fácil orar por tantas noites longas e jejuar em agonia durante dias a fio. Mas ele persistiu e Deus lhe concedeu a vitória. Ao fim daquele ano, mais de 400 pessoas haviam reconhecido a Cristo diariamente por meio de seus esforços. Ao final daquele ano, mais de 400 pessoas haviam conhecido a Cristo diretamente por meio de seus esforços. Ao refletir sobre aquele primeiro ano, seu amigo E.G. Carré escreveu: ele ficou satisfeito? Depois de ver uma pessoa por dia aceitar a Cristo? Nada disso. Como poderia, se o seu Senhor ainda não estava? Como o Senhor pode estar satisfeito enquanto uma única ovelha está fora do seu aprisco? No ano seguinte, Hyde clamou ao Senhor por bênçãos ainda maiores. Dessa vez pediu 2 almas por dia. Deus atendeu novamente. Mais de 800 pessoas se converteram ao término do ano. Ainda sem dar por satisfeito, sua preocupação e o seu clamor pelas pessoas se tornaram cada vez mais intensos e consciente de que Cristo merece a vida daqueles que morreu para salvar. No ano seguinte, ele se apegou a Deus com desespero santo, suplicando por 4 pessoas por dia. Foram semanas de oração, pranto e luta com o Senhor até ter a certeza confiante de que Deus tinha ouvido e responderia. E Deus fez. John Hyde sempre parecia estar ouvindo a voz do bom pastor dizer: tenho outras ovelhas. Tenho outras ovelhas. Não importava se havia conquistado 1 ou 2 ou 3 ou 4 almas por dia. Sentia um anseio insaciável e uma paixão imperecível pelas almas perdidas. O sucesso sobrenatural que acompanhou as orações de John Hyde cobrou um preço que provavelmente poucos de nós estivéssemos dispostos a pagar. Por causa do intenso fardo e da agonia profunda que carregava orando pelas pessoas e por causa da forte pressão exercida sobre o corpo dias e noite, e às vezes semanas em oração, o seu coração sofreu um deslocamento para o lado direito. Após alguns anos de luta ferrenha em oração, morreu de doença cardíaca ainda jovem, um coração partido pelos pedidos. Com que frequência nosso fervor empalidece em comparação com discípulos como esse? Ainda assim, porém, seu testemunho pode nos inspirar a ousar pedir mais a Deus. Uma de minhas citações preferidas do Espírito de Profecia diz: todo cristão tem o privilégio não só de esperar vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la, segundo Pedro 3,12. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Conto a história de Hyde de oração porque o testemunho dele me desafia em minha vida de oração como a de nenhum outro. Talvez eu não esteja ganhando milhares para Cristo como muitos evangelistas e outros líderes. E sem dúvida, não me sinto preparada para pedir confiantemente a Deus uma pessoa por dia. Porém, há algum tempo atrás,
Deus me impressionou com a realidade de que eu podia pedir pelo menos uma oração respondida por dia. Desde que eu comecei a escrever um diário e manter um registro precioso há quase 2 anos, não se passou um dia sem que eu recebesse pelo menos uma resposta à oração. Alguns dias eu recebo 4 ou 5 respostas e em um dia da semana passada recebi 7. Desde ver Deus restaurar relacionamentos destruídos à beira do divórcio, até vê-lo levar pessoas específicas à verdade, experimentar cura espiritual e física, testemunhar obstáculos intransponíveis à minha frente desaparecer, ver necessidades pessoais específicas sendo atendidas sem que ninguém conhecesse além de Deus, cascalhos gratuito ser jogado na entrada de minha garagem. Sim, Deus se importa até com os cascalhos. Receber sabedoria e ver portas extraordinárias se abrindo no ministério, a resposta nunca se acaba. Obviamente, eu não tenho espaço para compartilhar todos os milagres aqui agora. Ao testemunhar Deus respondendo às minhas orações todos os dias, às vezes vejo de maneira grandiosa, às vezes de modo pequeno, mas sempre de forma significativa. Minha fé não para de crescer. Acredito de todo o coração que Deus apenas anseia que esperamos mais, oremos por mais e peçamos mais com fé. E tudo começa com consagração pessoal, no quarto particular de oração. Nunca sonhamos grande demais se estivermos vivendo e trabalhando de acordo com a vontade do Senhor, pois nada diz respeito a nossos talentos ou nossas habilidades. São os dele que contam. É pelo seu cumprimento de propósito divino que nós oramos. A inspiração nos lembra. Não precisamos ir ao extremo da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade de que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer por cada alma crente. Anseia Ele que lhe atendemos às mãos pela fé. Anseia que esperamos grandes coisas dele. Embora orar com outros possam ser uma bênção poderosa, orar a sós em nosso quarto secreto de oração é um privilégio especial que nunca deve ser substituído pela oração em grupo. Conhecer a Cristo pessoalmente e saber como lutar sozinho são aspectos fundamentais do sucesso espiritual, tanto de maneira pessoal quanto coletiva. Do lugar secreto de oração. Em muitos de seus livros, Ellen White tem diversas coisas a dizer sobre a importância de oração secreta. Ela escreve: acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Não basta orar em família, em público, sozinho. Abra o coração aos olhos examinadores de Deus. É provável que um dos reformadores cristãos mais reconhecido nos últimos 500 anos tenha sido Martinho Lutero, líder do movimento que se tornou conhecido como Reforma Protestante. Fortalecido pelo estudo da palavra e pelas muitas horas dedicadas à oração, ele objetou aos erros e falsos ensinos de Roma papal e manteve multidões de cristãos nas trevas ao longo do século. Fundamentado somente nas puras verdades da palavra de Deus e revestido do poder das bênçãos do Espírito Santo, ele causou o impacto que abalou todo o mundo cristão e continua a abalar até hoje. Escolheu se posicionar contra os que pareciam ser forças invisíveis. Os líderes papais queriam amarrá-lo à estaca, assim como havia feito com outros antes dele. Ainda assim, porém, ele permaneceu firme, impassível diante de todos os poderes da escuridão que tentaram destruí-lo. Outros, ao ver sua coragem inabalável e convencidas pelas verdades bíblicas que Lutero ensinava, posicionaram-se ao seu lado. Qual era o seu segredo? Como ele conseguia se posicionar com tamanha coragem
contra o sistema religioso, por mais poderoso e influente do mundo, sem se deixar abalar? A resposta é a oração. Sua força vinha do lugar secreto de oração. Reflita no testemunho a seguir de Martinho Lutero e a sua firme crença no poder da oração, não no poder da força para a conquista da vitória. Quando poderosos adversários estavam unindo para destruir a fé reformada e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo a sua fúria, ímpios pontífices estão inspirando, e nós somos ameaçados de guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa principal necessidade, nosso trabalho principal é a oração. Saiba o povo que no momento se encontra exposto ao gume da espada e à cólera de Satanás, e ore. Faremos mais com nossas orações do que todos os nossos inimigos com a jactância. Embora as circunstâncias humanas pareçam ser desoladoras e agorentas, Martinho Lutero sabia que servia a um Deus que não se limita e nem se deixa controlar pelos planos de homens maus. E o Senhor recompensou a sua fé. Do lugar secreto de oração saiu poder que literalmente abalou o mundo com a grande reforma. Durante o período de maior luta, afirma-se acerca de Martinho Lutero: não passou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração. E eram horas escolhidas dentre os mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido o derramar de sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala com um amigo. Eu sei que tu és nosso Pai, é nosso Deus, dizia ele, e que dispersarás os perseguidores dos teus filhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangidos por ti que lançamos mãos à mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. E qual foi a resposta de Deus a essa grande crise? A inspiração responde: Deus ouviu os clamores de seus servos, deu aos príncipes, os ministros, graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo e as portas do inferno não prevaleciam contra eles. Oração, o maior de todos os dons. No livro Nos Lugares Celestiais, recebemos a certeza: o apelo do céu pelo mais humilde dos santos é mais de ser temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou das ordens de reis. Entendemos o que isso significa? Por meio de privilégio divino da oração, Deus nos deu o poder de influência que nem mesmo reis e autoridades possuem. É difícil compreender isso. No entanto, vez após vez, somos incentivados. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Mateus 7,7. Não tem porque não pedem. Tiago 4,2. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jó 16,24. Podemos esperar grandes coisas, inclusive o mover profundo do Espírito de Deus, se tivermos fé em suas promessas. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não mudou, está apenas esperando para provar sua força em nosso favor. Mas ele não abre as janelas de bênçãos dos céus sobre aqueles que vêm e vão de maneira apressada. O Senhor procura os sinceros de coração. Busca aqueles que têm consagração pessoal e que estão olhando para cima, ansiando por mais dele. Ele está em busca daqueles que estão tentando conhecê-lo pessoalmente. É triste constatar que é provável que algumas orações nunca sejam respondidas em nossa vida hoje, as orações que não ousamos orar. Há uma caminhada mais profunda com o Senhor que talvez nunca vivenciamos deste lado do céu. Há uma caminhada mais profunda com o Senhor que talvez nunca vivenciamos deste lado do céu, aquelas que somos frágeis e pequenas demais na fé para buscar. Deus nos diz como se estivesse tentando nos ajudar e compreender as possibilidades ilimitadas diante de nós. Invoque-me e eu responderei para lhe mostrar coisas poderosas que vocês não conhecem. Posso fazer muito mais do que vocês já pensaram ou sonharam. O céu não é o limite em meu reino.
mas vocês precisam pedir. Vocês necessitam crer. E acima de tudo, vocês necessitam me buscar. Teremos fé nas promessas divinas? Buscaremos mais de suas promessas? Ficaremos firmes sobre sua palavra a despeito de muitas tempestades que nos cercam? Deus está procurando homens e mulheres humildes que passam tempos de joelho no lugar secreto, lutando durante a noite, se necessário for, a fim de ver sua vontade ser proclamada e almas trazidas para o reino. Ele está em busca de homens e mulheres que permaneçam em sua palavra com fé e oração até o dia raiar. Seremos esses homens e essas mulheres?